Jesus é a suma revelação de Deus Pai. É isso que nos ensina o Novo Testamento e depois vai ser retomado pelo Concílio Vaticano II. Tudo o que Deus deveria dizer, Ele disse no seu Filho Jesus Cristo. Mas para que Jesus viesse até o nosso meio, houve um período de preparação. Preparação essa que levou pelo menos 2000 anos antes de Cristo. Figura principal, há 2000 anos antes de Cristo, que sobressai na promessa de Deus para a humanidade, é Abraão. É através de Abraão que Deus vai formar um povo, para que desse povo venha o Salvador do mundo a todos nós. Fique junto comigo, sou o Padre Everson Kloster, vamos desbravar as Escrituras. E hoje nós queremos falar de um personagem fundamental do Antigo Testamento. Quem é esse personagem? Esse personagem é Abraão. Ele é conhecido como o pai da fé. Nós vamos no capítulo 12 do livro do Gênesis. O capítulo 12 do livro do Gênesis nos traz a vocação de Abraão, falando desse primeiro patriarca, pai de todos aqueles que creem. Abraão foi escolhido pelo próprio Deus para realizar uma missão. É Deus quem atrai Abraão. Bonito da história bíblica, quando nós falamos de Abraão, é Deus que vai atrair Abraão e lhe dá já um mandato missionário. E qual é o mandato missionário que Deus dá a Abraão? Deus se dirige a ele dizendo: sai da tua terra, sai da casa do teu pai e vai para onde eu te indicar. E Abraão fez isso, saiu da sua terra, deixou tudo, saiu junto com a sua mulher, levou também o seu pai e foi para a terra onde Deus estava indicando que ele fosse. Abraão, ele corresponde com a vontade de Deus. E ao corresponder com essa vontade, Deus começa a fazer muitas promessas a esse grande patriarca. A primeira promessa que Deus faz a Abraão é a promessa de possuir uma terra prometida, uma terra santa. E Deus promete a Abraão também a descendência. Promete que Abraão será pai de uma multidão. Abraão confia no plano de Deus. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós podemos nos surpreender. E você pega aí a sua Bíblia, a partir do capítulo 12, Gênesis, do 12 ao 25, está toda a trajetória do nosso pai da fé, Abraão. Quando nós olhamos para a sua história, nos surpreende porque Abraão luta contra toda a falta de esperança. Olhando humanamente para a vida de Abraão, Abraão não conseguiria realizar nenhum por cento daquilo que Deus prometeu. Olhando racionalmente para aquilo que era Abraão e as condições em que Abraão estava, ele não conseguiria resolver nada daquilo que Deus prometeu a ele. Mas Abraão confiou. Abraão teve fé. E porque Abraão confiou e teve fé, as promessas de Deus começaram a se realizar na sua vida. Abraão não estava sozinho, como eu disse para você, ele era casado com Sara, a nossa matriarca da fé. Mas Deus promete a Abraão uma descendência. Descendência de um filho. Problema, Sara era estéril. E portanto, como que isso se daria? Já que Abraão já tinha idade muito avançada. Abraão já tinha mais de 70 anos, segundo as Sagradas Escrituras, e Sara também. Mas a promessa de Deus vai se concretizar na vida de Abraão. Nós vemos que Abraão, às vezes, vacilou também um pouco na fé. Quando Deus prometeu que lhe daria uma descendência, influenciado por Sara, Abraão vai ter um filho com a sua escrava. Mas Deus diz a Abraão que não é essa a descendência que lhe dará, senão que lhe dará um filho com a sua legítima mulher, que é Sara. E assim se cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. Deus lhe deu Isaque. Mas, como se não bastasse isso, Deus vai pedir uma prova fundamental para a fé de Abraão. Deus se dirige até Abraão pedindo que ele ofereça o seu filho em sacrifício. Abraão não luta contra Deus, senão que Abraão
abraça o projeto de Deus e nós sabemos que ele vai subir a colina e vai levar o seu filho em sacrifício. Mas a Sagrada Escritura nos fala que vai levar o seu filho, que Deus colocou à prova a fé de Abraão para que levasse seu filho ao sacrifício. Mas o Senhor Deus é contra os sacrifícios humanos. Não existe nas Sagradas Escrituras nenhum momento em que Deus peça um sacrifício humano, senão que Deus colocou à prova Abraão. E ao colocar à prova a fé de Abraão, quando Abraão sobe o monte com a lenha, a ponto de sacrificar o seu filho, então as Sagradas Escrituras nos falam que o anjo do Senhor gritou a Abraão e disse: Abraão, não faça isso. E deteve Abraão. E quando Abraão olhou para o lado, aí estava um cordeiro, aonde ele poderia fazer então o sacrifício. E Deus poupou a vida de Isaque. Por quê? Porque Deus tinha um plano, um projeto muito superior ao que os patriarcas poderiam pensar. É da descendência de Abraão que Deus vai trazer o Salvador para toda a humanidade. É da descendência de Abraão, depois de 2000 anos, que o Verbo se fará carne, na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, quando nós olhamos já para esse sacrifício de Isaque, que Abraão deve sacrificar Isaque, nós já olhamos, já é uma prefiguração do sacrifício de Cristo por cada um de nós. Deus poupou Isaque, Deus poupou o filho de Abraão de ser sacrificado. Mas Deus não vai poupar o seu amado filho e entregará o seu amado filho na plenitude dos tempos para a nossa salvação. Portanto, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos um homem de fé, um homem cheio de fé e cheio de esperança, um homem missionário que deixou a sua terra, deixou as suas coisas e se colocou a caminho para fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus foi se realizando em todos os momentos na vida de Abraão. Como eu dizia no início, Deus lhe prometeu uma grande descendência. Deus prometeu que ele seria pai de uma numerosa nação. Abraão não chegou a ver essa promessa de Deus concretizada. Abraão, sim, viu seu filho. Abraão, sim, viu que a sua descendência começava, mas não viu que ainda a promessa já se havia concluído. Abraão não conseguiu ver essa multidão, mas Deus não volta atrás nas suas promessas. Essa multidão vai se dar e realmente Abraão será o pai de uma multidão, primeiro dos judeus, depois dos cristãos. Abraão antes era conhecido como Abrão, que significa excelso pai. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. É interessante olhar nas Sagradas Escrituras que Deus, quando atrai a si os seus escolhidos, ele muda o nome dos seus escolhidos e das suas escolhidas. E no nome dos seus escolhidos e das suas escolhidas está a sua missão. Aí está Abraão, pai de uma grande multidão. Abraão também é conhecido e reconhecido como pai das grandes religiões monoteístas, das 3 grandes religiões monoteístas, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. O que nós podemos aprender com o nosso patriarca Abraão? Nós podemos aprender com o nosso patriarca a exercitar a nossa fé, como ele exercitou a fé. É interessante que toda a vida de Abraão, desde o início, desde o capítulo 12 do Gênesis até o capítulo 25, nós vamos ver a fé de Abraão colocada sempre a fé de Abraão está sendo colocada em movimento. Ele exercita a sua fé em movimento. O Novo Testamento, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar de Abraão como exemplo do homem crente, do homem que tem fé. Abraão nos ensina isso, a nos colocarmos no projeto de Deus e a realizarmos com confiança o projeto de Deus. Abraão também nos ensina algo importantíssimo, que Deus tem uma promessa para cada um de nós. E Deus cumpre as suas promessas, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus.
A promessa que Deus fez para você, Ele vai cumprir, não no teu tempo. Ele vai cumprir no tempo dele, no tempo de Deus. Fique com Deus. Até o próximo Desbravando as Escrituras.